Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória sobre o Botafogo, último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista. Rogério, boa noite, parabéns pela vitória, uma vitória importante, que coloca o São Paulo na primeira colocação do grupo. Queria falar com você, dá para a gente falar em meritocracia? Seria muito injusto o São Paulo não sair aqui de Ribeirão Preto com a vitória, sendo que o São Paulo propôs o jogo desde o terceiro minuto, mesmo tomando o primeiro gol. Queria que você falasse também da importância dessa vitória e das entradas do David e do Wellington no segundo tempo, logo no intervalo, que entraram muito bem e de fato mudaram o panorama do jogo. Eu acho que, boa noite, o São Paulo controlou o jogo como um todo, né? O gramado seco, infelizmente não molharam o gramado antes do jogo para dar mais velocidade na bola. Isso atrapalha um pouco a equipe que principalmente tende a construir mais. Tomamos o gol por dois erros, né, de marcação, uma bola que foi colocada nas costas, se não me engano, o Osman sai na cara do... Acho que é o Osman que sai na cara do Rafael, chuta, bate no peito do Rafael e depois o Natan tem a infelicidade de tentar dominar, escorrega, né, e acaba cedendo a bola para o cruzamento, para o gol do Botafogo. O time continuou jogando, o Botafogo cada vez se defendendo em bloco mais baixo. As alterações, as entradas de David, de Wellington, de Orejuela, o próprio Mendes quando entrou também já com o Luan mais cansado, e o Juan, né? O Juan já foi para dar um jogador que tem um pouco mais de tato com a bola no lado ofensivo, né? Um jogador mais já acostumado a ser mais um atacante, jogar mais como ponta, como eles estavam em linha bem baixa. Eu acho que todos eles foram importantes, a volta de 3 jogadores assim, e poder testá-los num jogo como hoje, eles que voltaram até em tempo mais curto do que a gente esperava, eu esperava tê-los só para o próximo jogo, consegui já utilizar hoje, todos, quando acabou o jogo, todos disseram se sentir bem, o que foi o mais importante para mim, porque eu não podia perder nenhum jogador por lesão muscular desses que estavam voltando. Eu acho que o placar foi justo, eu acho que merecemos a vitória, acho que conseguimos o que era uma obrigação, né, que é classificar em primeiro, e o objetivo que nós viemos aqui para levar vantagem no jogo das quartas, contra um time que acho que ganhou de São Bernardo hoje, né, o Água Santa. Eu falo que vem sendo um time a se destacar também com 23 pontos no campeonato. Deve ser um jogo parelho, um jogo difícil também nas quartas de final. Rogério, boa noite. A gente sabe que até por uma questão de responsabilidade você não vai falar a respeito do caso do Pedrinho, mas eu queria te perguntar sobre o procedimento do clube, porque no primeiro momento o São Paulo não afastou o jogador e a responsabilidade até então estava no seu colo de relacionar ou não com o Pedrinho, e aí o jogador acabou pedindo para ser afastado. Você acha que essa era uma decisão realmente para o técnico tomar ou era uma decisão diretiva? Eu acho que a decisão foi tomada pela direção em conjunto com o Pedrinho, né? E eu acho que a nota de esclarecimento do São Paulo, ela pondera todas as... Eu acho que ninguém é culpado antes de ser julgado. Eu espero que... E também o clube escreveu, como... Acho que todos nós concordamos que ninguém concorda com agressões, seja ela de que lado for. Acho que... inclusive no campo de jogo, não só no lado pessoal, mas na vida como um todo, eu acho que o respeito é sempre o mais importante entre as pessoas, a harmonia, respeito. E eu acho que o caso vai ter seus fatos desenrolados nos próximos dias, né, nos próximos tempos, para que seja periciado e constatado. Eu acho que o clube fez como entidade, o que poderia ser feito para preservar esse caso até que seja colocada para todos a verdade dos fatos. Rogério, Reginaldo, da Rádio CMN de Ribeirão Preto, parabéns pela classificação em primeiro lugar do Campeonato Paulista. Classificação em primeiro lugar, jogou contra o Água Santa, mando do São Paulo, quartas de final, mas infelizmente São Paulo não poderá jogar no Morumbi. Você já tem alguma ideia? Você gostaria de jogar em algum estádio? Se você poderia me falar qual? E em relação à substituição, se tem algum jogador contundido que deverá ser substituído por algum outro jogador? Se acabou algum jogador contundido hoje? Se você vai substituir algum jogador contundido para a próxima fase. Para a próxima fase, nós ainda não paramos para pensar nisso, devemos parar para analisar. Eu vou ser honesto com você, a não ser que haja uma contratação, nós não temos jogadores para inscrever. Todos os jogadores que estavam disponíveis, praticamente, com a mínima condição de jogo, estavam aqui presentes. O Rodriguinho, né, que ficou 2 dias, teve uma virose, não estava bem, ele não veio. E... acho que só, né?
O Beraldo teve um desconforto na coxa, ele não treinou os últimos 3 dias. É um jogador que também, assim como o Alan Franco, vem jogando constantemente todos os jogos. E nós não podemos arriscar mediante a situação da distante volta, ou distante, eu não sei, mas da provável não volta para essa semana do Diego e da dúvida com relação ao Arboleda para a participação do jogo do próximo final de semana, ou não sei que dia que vai ser escolhido o jogo. Com relação ao estádio, eu acho que o estádio que tem a melhor condição, mesmo não sendo uma grama natural, é do Palmeiras, né? Parece que é um acordo entre a direção, eu não tenho ainda a exata certeza, nem de data, nem de local, mas é um estádio confortável, onde você tem uma capacidade boa de público, né? E nós não temos muitas opções hoje em São Paulo, né? No Corinthians não vai ceder provavelmente o estádio para a gente jogar, o Palmeiras, pelo acordo que fez com o São Paulo, é uma possibilidade, e os outros são estádios menores, né? De menor capacidade, ou que o gramado não está numa condição ideal. Então, assim, o que a direção escolher, para mim, se for jogar no Allianz Parque, se o Palmeiras ceder, logicamente, para o São Paulo, eu acho que deverá ser o local de escolha para a gente. Rogério, boa noite. Parabéns também pela classificação. Não é de hoje que o São Paulo vem sofrendo com o problema de jogadores que se machucam e às vezes demora até muito tempo para voltar. Teve o caso essa semana do Igor Vinícius, né, que tinha sido liberado, aí voltou a sentir uma lesão e pode ser até um caso de cirurgia. Né? Não, será um caso de cirurgia. Vai ser um caso confirmado, então. Em relação a isso, né, isso te preocupa para essa fase final de campeonato? Acho que talvez para o torcedor de São Paulo a situação do Caleri é a que mais preocupa, né? Como é que está a situação do Caleri? Esse alto número de jogadores se machucam e demoram para voltar? Veja bem, eu acho que você vê que 3 jogadores que tiveram lesões musculares, que foi David, Wellington e Orejuela, voltaram em pouco tempo. Hoje já puderam atuar. O Erisson começa a transição, já começou a transição, mas acho que intensifica a transição já nessa segunda-feira. Eu acho que o caso do Erisson é mais ou menos parecido com os meninos que voltaram hoje. Eu não sei se ele tem condição de começar um jogo, mas eu acho que ele vai ter condições de estar presente no banco de reservas. Os outros casos todos são casos de lesões de ligamentar, lesão de menisco, lesão óssea ou lesão que não estão... São 4 as lesões musculares e o resto... O Igor vem desde o ano passado, eu sei que há logicamente, para nós também, a gente contava muito com o Igor nessa fase final, mas ele tentou de todas as maneiras se recuperar, assim como o Diego, né, tentou de todas as maneiras se recuperar e depois houve cirurgia. Eu acho que é natural que as pessoas sintam-se desconfortáveis ou cobrem o clube, mas eu acho que sempre tem a palavra do atleta, né? Se há a possibilidade de tentar o lado, porque quem manda no corpo é o próprio jogador. Então, se há uma possibilidade de recuperação sem a parte cirúrgica, se você tem uma chance de se recuperar sem entrar numa cirurgia, você vai tentar. Então, o atleta também é dessa maneira, né? O atleta tem que estar em concordância, a não ser que seja uma coisa, claro, uma fratura. Uma fratura você vai ter que operar, não tem jeito, senão não vai voltar, não vai consolidar. Mas quando há a possibilidade de uma recuperação através do tratamento, eu acho que também é de direito do jogador escolher, assim como o Caleri escolheu, assim como o Igor escolheu, como o Diego escolheu. Claro que tem que ter uma conversa sempre com o departamento médico e infelizmente é um número grande de jogadores com lesões que não são lesões musculares, o que faz com que esses jogadores que estão voltando hoje tenham lesão musculares pelo fato de jogar jogos consecutivos. Quando você tem 10, 11 fora, pesa bastante pra gente, porque nós temos um elenco que estava total aqui hoje, com muitos jogadores que não tem nem minuto no profissional. O caso do Pedrinho, o Natan que chegou esses dias, o Belém que tem 45 minutos no profissional, tem vários outros jogadores que têm muito poucos minutos, muito pouca experiência. E na hora de um jogo decisivo isso tem um peso muito grande, né? Então nós vamos ter que tentar trazer mais o Erisson, quem sabe o Arboleda. Eu acho que esses dois têm boa chance de se recuperar para estar presente com a gente, seja como titular ou no banco de reserva no jogo de domingo, que já ajuda bastante. O Beraldo, eu acho que já evolui também para esse jogo de domingo poder estar presente com a gente. Ou seja, devagarinho a gente vai fortalecendo o elenco e tentar vencer nas quartas para ganhar mais uma semana daí para ter esses jogadores em melhores condições físicas, porque não basta ter o jogador, tem que treiná-lo, ele está em condições de jogar o máximo de minutos possíveis, porque senão
ter o jogador. Hoje, por exemplo, eles não tinham condições de jogar mais do que... Você vê que no finalzinho já David e o Wellington já cansaram um pouco, porque eles estão há muito tempo, então 2 jogos fora, 2 semanas fora, isso pede um pouco da parte física, né? Esse é o problema, nós vamos tentar fazer com que esses jogadores cheguem num nível físico bom para enfrentar o Água Santa na próxima data a ser escolhida pela federação. Rogério, boa noite. Boa noite. Boa noite, agora sim, Leandro Ravelo, equipe W Sports, parabéns pela vitória. O Rodrigo Nestor renovou seu contrato com o São Paulo até 2027. E o São Paulo é um time que revela muitos jogadores, mas vem tendo alguma dificuldade no relacionamento desses jogadores com a torcida. Como, de alguma forma, blindar esses jovens talentos para que não ocorra como o Casemiro, o próprio Kaká, em algum momento, saiu com uma posição no São Paulo. E, por último, se você me permite, o Abel Ferreira esteve aqui com o Palmeiras e disse que teve a dificuldade de um jogo de Libertadores. Qual foi a dificuldade que o Botafogo te causou hoje? Bom, essa situação do Nestor, alguns já colocam como se assemelha a Igor Gomes, a Sara, que muitas vezes pegaram no pé e hoje está na Premier League. Então, assim, primeiro eu fico contente pelo clube, porque é um jogador que tem talento, precisa melhorar em alguns aspectos, é verdade, e a gente espera que ele consiga, mas é bom para o clube ter o jogador por mais tempo, para uma eventual até venda futura, ter garantia, né, ter espaço para tempo para vender o jogador com calma e fazer o que é de direito, que é um clube formador, um clube que tem Cotia num custo altíssimo por ano e precisa revelar jogadores para sobreviver. Acho que foi o que manteve o São Paulo vivo até hoje, foi Cotia. Se não fosse Cotia, hoje, se você analisar os milhões de jogadores que foram vendidos em Cotia, vindos de Cotia, sem isso, acho que o São Paulo não teria, nem com as dificuldades todas que se encontra, não estaria hoje aqui. Segunda parte, Kaká também foi vaiado, acontece, eu fui vaiado também, faz parte do futebol. Isso ele tem que ter, eu acho que o atleta tem que ter um autocontrole, tem que ter uma força psicológica grande para enfrentar os momentos difíceis. E isso só vai, acho que, diminuir ou acabar com títulos. E nós sabemos que não é fácil ganhar título, nem paulista, porque talvez dos 6, 8 principais clubes do país, 3 ou 4 estejam jogando aqui em São Paulo o Campeonato Paulista. Então, nós vamos ter, logicamente, sempre dificuldades. Então, a outra pergunta, você emendou uma? Botafogo, qual foi a dificuldade? Cara, o Botafogo, o que trouxe a dificuldade foi o nosso erro em tomar um gol no começo do jogo, né? E depois o Botafogo baixou as linhas, se defendeu bem, e é natural. Quando um time em linha baixa, começa jogando num 4-4-2, depois vai baixando para um 4-5-1 já no começo do segundo tempo, você tem que ter jogadores de qualidade, habilidosos, tem que ter força e ter paciência. A bola dá na trave, a bola não entra, o goleiro faz uma grande defesa, o zagueiro tira em cima da linha. Se você tiver a paciência para construir, você provavelmente vai conseguir. Às vezes o goleiro está numa tarde inspirado, mas eu acho que nós continuamos dominando o jogo, continuamos empurrando o Botafogo até que conseguimos o gol. Acho que existe uma diferença entre as equipes de qualidade. Eu conheço bem o Adilson, foi meu treinador, é muito bom treinador. Há pouco chegou há uma semana passada que está aqui. É um cara que deve encontrar melhores soluções para o clube, porque é um bom treinador, é um ótimo treinador, uma ótima pessoa. Agora, o São Paulo, depois das trocas, eu acho que foi crescendo, foi melhorando, e aí ele tomou conta do jogo até que os gols aconteceram. Boa noite, Rogério. Parabéns pela vitória e pela classificação em primeiro lugar. O adversário da Letra é o Água Santa, time que é a primeira vez que se classificou em um mata-mata do Paulistão. Gostaria de saber se isso é um ponto positivo ou negativo no olhar do São Paulo. Cara, eu não... Por que você está se classificar a primeira vez ou não, é indiferente. Eu vejo como um ponto negativo a gente enfrentar o Água Santa, porque é uma equipe que vem nessa reta final de Paulista crescendo de produção, tem um projeto já interessante de 2, 3 anos. Nós já jogamos lá, se não me engano, ano passado, né? Foi um jogo difícil lá, que nós vencemos no finalzinho, um gol do Caleri de bicicleta, que eu lembro. E parece estar um time mais forte esse ano, vem de vitórias aí consecutivas, né? Vem de bons jogos consecutivos. Eu acho que vai ser um adversário, eu falo, Água Santa junto com o São Bernardo, das equipes, não vou considerar o Diadema interior, porque é grande São Paulo, mas das equipes que não são tão tradicionais assim, exceto Red Bull, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, eu vejo como as duas melhores equipes que vão dar mais trabalho para
São Bernardo e Água Santa para os seus adversários. Rogério, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse, por favor, um pouco sobre o gol do Luan e sobre a renovação de contrato dele e também do Nestor, a importância desses dois atletas para o plano do São Paulo esse ano. Eu acho que, como eu falei na resposta anterior, são jogadores da base que sustentam o clube. Infelizmente, nós perdemos alguns jogadores da base por tempo de contrato agora, no caso do Igor Gomes, que saiu, né, deixando um percentual de passe, no caso do Luizão, que, né, foi mais um jogador, e outros da base que já saíram de forma direta. Isso a gente lamenta, porque o clube forma e é de direito, eu acho, do clube ter esse retorno, né, desses atletas. No caso do Luan, um jogador que eu já falei em entrevista passada, um jogador que a gente gostaria de renovar, gostaria de tê-lo no elenco futuro. Eu não sei exatamente em que pesa, ainda não vou me intrometer nessa situação, porque eu posso falar besteira, mas parece que a diretoria já fez uma proposta, 3 anos de contrato para ele, não chegaram, acho que ainda num acordo. E aí é uma questão financeira que eu não tenho como intervir. Tecnicamente falando, é um jogador que para a gente seria interessante que renovasse. Agora, na parte financeira, aí é uma questão de clube e jogador, né? Atleta e clube, para ver o que vai acontecer futuramente. Aí acho que talvez seja o Rui, Belmonte, enfim, presidente, não sei quem, responder para vocês em que pesa anda essa situação da parte contratual. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.